Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Provérbios, no capítulo 16, versículo de número 18. Assim está escrito: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Mais um provérbio de Salomão para refletirmos sobre ele, falando sobre soberba e altivez. Soberba e altivez, à luz da Bíblia, são considerados como pecados graves que se caracterizam pelo orgulho excessivo, pela arrogância, e isso faz com que as pessoas sintam-se superiores aos demais e passem então a desprezar tanto a Deus quanto ao próximo. Então veja quão perigoso é a soberba e a altivez. E o que Salomão deixou registrado é que a soberba precede a ruína. Todos aqueles que se deixam levar pela soberba, eles estão enveredando para o caminho da ruína. E a soberba leva a pessoa também à prática da altivez. E esta altivez do espírito, diz, precede a queda. Tudo levando a pessoa para a derrota, para a queda, para o prejuízo. Veja quão perigoso é deixar-se dominar pela soberba e pela altivez. Essas duas práticas, elas são perigosas. Às vezes, apresentam-se como algo útil e bom, e as pessoas olham no intuito de estar no topo, de ser ovacionado, de ser honrado, de ser colocado em lugares de destaque, mas não sabe que por trás do que diz a soberba e do espírito de altivez está tanto a ruína quanto a queda. Quando olhamos a palavra de Deus, nós temos um exemplo claro como estas coisas acontecem. É bom olhar a Escritura porque ela tem exemplos para tudo. Aqui está um provérbio: a soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Então, quando a pessoa se deixa levar pela soberba e pela altivez, ele está no caminho da derrota. Não tem volta. Então, quando olhamos a Bíblia nestes pontos, em que as pessoas com um orgulho excessivo, a ostentação, a vaidade, a vanglória e a arrogância, todas as pessoas que se deixam levar pela soberba, elas se tornam arrogantes e passam a considerar-se melhor do que os outros, superior aos outros, e com isso desprezam as pessoas, desprezam o próprio Deus, que julgam dele não precisar. Veja a que ponto o ser humano chega no seu estado de soberba e de altivez. Achar que ele não depende de Deus na sua vida, quando a palavra diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, quando olhamos a palavra de Deus, nós temos um exemplo bem conhecido e prático, o exemplo da vida de Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão foi um filho prometido por Deus, e desde o seu nascimento, Deus, ao prometer o nascimento de Sansão, disse à sua esposa como ele deveria ser educado, instruído, porque nele havia uma aliança de Deus, a aliança do nazireado. Ele não poderia beber vinho, bebida forte, não deveria embriagar-se. Então, o que o Senhor disse à mãe de Sansão, ela cumpriu à risca para obedecer aquela orientação. Então, Deus apresentou-se a ela e falou com ela.
E diz aqui: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás um filho. Agora, pois, guarda-te de que ele bebas vinho ou bebida forte ou coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Esta foi a promessa de Deus para a mãe de Sansão. Ela era estéril, Deus prometeu que ela teria um filho e que este filho estaria com o selo da promessa de Deus do nazireado. Ele cresceu, se formou-se e, dado o momento, Deus começou, o Espírito do Senhor se apoderou possantemente dele e ele começou a ser usado por Deus para operar livramento ao povo de Israel. Então, em Sansão, nós conhecemos os dois lados da coisa. Por isso, a razão daquele versículo, a soberba e o espírito de altivez. Em princípio, Sansão, ele é conhecido como aquele homem que recebeu de Deus uma força incrível, um poder abundante, pelo qual ele se tornou o libertador para o povo de Israel, libertando-o da mão dos filisteus. E nós encontramos que, enquanto Sansão ele se posicionou na presença de Deus, ele foi um instrumento, ele foi um valente, ele foi vitorioso. Não há que se negar o que Sansão foi nas mãos de Deus. Mas, por outro lado, chegou o momento em que ele se enamorou de uma mulher por nome Dalila, que não era a vontade de Deus para a sua vida, e através da união dele com Dalila, a vida de Sansão tomou outro rumo. Se a princípio ele era um instrumento de Deus, um valente, um libertador, usado por Deus, agora, nesta união que ele faz com Dalila, ela rouba-lhe o coração e ele então passa agora a ter uma vida de ruína, de derrota. Por quê? Porque ele chegou-se a Dalila e começou a contar vantagens. E as pessoas queriam saber o segredo da força de Sansão. E aquilo era um segredo entre Deus e ele. Ele não poderia revelar aquilo a ninguém. Mas se achou no momento que aquilo era natural dele. E quando o homem pensa que as coisas de Deus na sua vida são dele naturalmente, ele está entrando para o caminho da soberba e para o espírito de altivez e está descendo para a derrota, para a ruína. Sansão aconteceu isto. E Dalila começou a ganhar o seu coração. E ele começou a dizer qual era o segredo. Os filisteus, Dalila estava em aliança com os filisteus contra Sansão. Então aquela união não era uma união de amor, não era uma união fiel, era uma união para descobrir o segredo de Sansão e levá-lo para a ruína. E ele não se deu por avisado, porque a palavra de Deus diz: o avisado vê o mal e passa de largo. Ele não se deu por avisado. Ele deixou-se levar. E Dalila foi tentando até que conseguiu fazer com que ele cedesse. No momento em que ele cedeu, ele perdeu tudo aquilo que lhe estava garantido pela promessa de Deus através do seu nascimento. Então veja, Deus deu a ele um poder, uma força incrível, para com ela ele livrar o povo de Israel
da mão dos filisteus. Mas Dalila apareceu-lhe no caminho. Ele recebeu de Deus instruções claríssimas como é que ele deveria viver. Ele não deveria misturar-se com povos estranhos. Ele não devia beber vinho. Ele não deveria cortar o seu cabelo. E ele revelou que a força dele, depois de tantas mentiras que ele inventou, começou com a mentira. Ele disse, minha força, mas se me amarrar, talvez eles vão conseguir me pegar. E amarravam ele, e quando vinham, ele arrebentava as cordas, ninguém conseguia pegá-lo. Foi uma, foi duas, foi três, foram várias vezes, até que chegou o ponto que ele disse, a minha força está no cabelo. Se me cortar o cabelo, eu serei igual a qualquer outro homem. Era um segredo de Deus com ele, não era para se contar. Então ele pediu, e quando Dalila entendeu que era isso, correu aos seus comparsas e disse a eles. E o que ela fez? O fez dormir. E quando ele dorme, ela chama os filisteus e rapam-lhe a cabeça. Quando ele dá por si, já não é mais aquele Sansão. A força se foi dele. O Espírito de Deus se retirou da vida de Sansão. Então veja, a soberba precede a ruína e o espírito de altivez o leva para a queda. Que situação! Um homem que tinha tudo para seguir adiante no propósito de Deus para a sua vida, mas que, no entanto, se deixou levar e passou a viver de maneira contrária ao propósito de Deus. Ele não valorizou a aliança que Deus tinha com ele. Ele negligenciou o voto que foi feito pela vida dele para se tornar esse instrumento. E começou a achar-se que ele era inabalável, que ele era forte, que ele era poderoso, que ninguém conseguia dobrá-lo, ninguém conseguia detê-lo. E foi negociando, negociando e negociando, até que cedeu. Quando cedeu, ele sentiu na pele quão difícil se tornou o seu caminho. Então, o orgulho e a altivez que dominou o coração de Sansão levou ele à ruína, quando ele trocou o relacionamento dele com Deus pelos prazeres que tinha com Dalila. Uma troca infeliz abriu brecha e por ali ele teve a sua ruína. Sansão foi derrotado por causa das suas próprias decisões. Foi uma escolha dele. Ele estava advertido pelo Senhor. Ele foi orientado por Deus a não abrir brecha, a permanecer observando e cumprindo a aliança que Deus estabeleceu com ele. No entanto, nada disso foi suficiente quando o seu coração se abriu para Dalila. Ali estava a soberba. Ali estava o espírito de altivez que o levou à ruína, à derrota, à tristeza. Porque se achou inabalável, se achou invencível. Ninguém consegue me vencer. Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais poderoso. Exatamente quando a pessoa chega neste ponto que a soberba domina, que o espírito de altivez domina, vem a ruína e com a ruína vem a queda. Vai a derrota. Infelizmente, uma decisão, uma escolha que Sansão fez, que não foi boa, acabou com a sua vida. Ele foi destruído. Sansão foi derrotado. Então que isso possa servir de lição para cada um de nós, para não brincarmos com as coisas de Deus.
Quando Deus deposita algo na nossa vida, nós temos que guardar o voto, nós temos que guardar a aliança, nós temos que manter-nos comprometidos com Deus e não abrir brecha para que o adversário consiga um espaço para entrar no nosso coração. Porque se abrir brecha, o adversário vem, e se ele entrar no nosso coração, ele vai nos levar a praticar a soberba, a viver com espírito de altivez, porque vai começar a nos inflamar de que nós somos invencíveis, de que somos poderosos, de que somos melhor do que os outros. E isto é exatamente o que faz a soberba e o espírito de altivez. Foi isso que aconteceu com Sansão. Que triste fim! Agora, cego, sendo jogado de um lado para o outro por aquele povo. Morreu com os filisteus. Poderia ter vencido aquele povo se tivesse se mantido com a aliança de Deus para com ele. Mas ele decidiu, ele escolheu rejeitar a Deus e abraçar Dalila. E com Dalila, os dois tempos da vida de Sansão, o primeiro tempo, que era a sua força incrível, a ação poderosa do Espírito de Deus sobre a vida dele. Quando ele se dá a Dalila, o Espírito de Deus se retira dele. Ele se torna um homem fraco. Por quê? A soberba o derrotou. O espírito de altivez o derrotou. Ele pensava que era o que não era. E, portanto, pagou um preço muito dolorido. Perdeu-se por não atentar para a palavra de Deus. Mas observe, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Reflita sobre este ponto. Pense e analisa. Quantas coisas boas de Deus vêm para a minha vida, vêm para a sua vida. Mas a partir do momento em que nós nos envaidecermos com aquilo que é de Deus na nossa vida e abrimos brecha para o adversário, a soberba vem, a altivez vem e nós seremos levados à ruína e à derrota, à queda. Mas que Deus tenha de nós misericórdia e que possamos estar atentos e nunca esquecer o exemplo de Sansão, que tinha tudo diante de Deus, mas abriu mão e perdeu tudo. Tornou-se alguém desprezível, derrotado, porque não deu atenção ao que Deus lhe tinha dito. Leve em consideração as palavras de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, e vamos refletir e pensar, se porventura a soberba está nos rondando, o espírito de altivez está nos rondando, expulsemo-lo em nome de Jesus e sigamos o caminho da obediência, da fidelidade, da humildade e do temor. E o temor nos guardará e nos livrará tanto da soberba quanto da altivez. E seguiremos glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Os perigos da soberba e da altivez estão procurando alcançar a cada um de nós. Tenhamos cuidado, tenhamos discernimento, peçamos a Deus graça e fujamos desta situação que pode nos levar à soberba e à altivez. Humilhemo-nos debaixo da potente mão de Deus e Ele nos dará o livramento necessário. Querendo Deus, amanhã retornaremos.